Pessoal, eu vou começar aqui a apresentação. Se aparecer mais alguém aí depois, a pessoa, o que perder, ela pode assistir depois que eu disponibilizo lá na- no Moodle, né, da disciplina. E aí eu vou gravar e assim que. Mas qualquer dúvida que vocês tenham ao longo aí da apresentação, pode digitar aí né, no chat. Estou até abrindo aqui numa outra página aqui, porque aí eu consigo acompanhar o chat ao mesmo tempo aqui que eu estou apresentando aqui as coisas que eu tenho para apresentar. Então, qualquer coisa que tiver dúvida, pode mandar lá no chat, beleza? Então, na verdade, eu marquei aqui hoje para dar algumas dicas sobre a segunda prova, né? E então não é para tirar dúvidas essa web não, né? A gente tem lá as ferramentas para isso no Moodle, então na verdade para dar algumas dicas para a segunda prova. Então eu vou usar como referência, né, para dar essas dicas, alguns exercícios que são das listas que a gente tem, né, das listas que estão disponíveis para vocês no Moodle, né? Então a prova tem 5 questões, cada uma das questões vale 6 pontos. A primeira questão ela é muito parecida com as questões que tem na primeira lista de exercício do bloco 3, como essas duas aí, por exemplo, exercício 6. Ela é mais parecida até com esse exercício 6, se não me engano. Então é um exercício no qual pede para determinar um ponto, né? E dá uma relação aqui de vetores, né? Uma relação de igualdade entre dois vetores, né? Então é só ficar atento a essa questão. Se você está procurando um ponto, né? Que tenha duas coordenadas, aí você chama ele de um ponto x, y qualquer. Aí você explora essa ideia da igualdade de vetores, né? O que é o fato do vetor DC ser igual ao vetor BA, né? O vetor DC é fazer o ponto C menos o ponto D. E o vetor BA é fazer o ponto A menos o ponto B. E aí eu pego as coordenadas, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, o ponto C eu troco por 2 e menos 1, o ponto D eu troco por XY, o ponto A eu troco por menos 1 e 3, o ponto B eu troco por 1 e 0, e aí eu tenho essa equação vetorial aqui, ó. Então eu trabalho com as coordenadas, ó. A primeira coordenada aqui, ó, 2 menos a primeira coordenada aqui, que é x, igual a menos 1, que é a primeira coordenada aqui, menos 1, que é a primeira coordenada aqui, ó. Então, aqui é a mesma coisa, ó, menos 1. Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever direto essa igualdade aqui embaixo, ó. Eu pego 2 menos x igual a menos 1, tá aqui. E aí desenvolvo isso, chego que o valor de x é 4. Ou já trabalho a segunda aqui também, ó, menos 1 menos y igual a 3 menos 0, né? Então, pode juntar, como eu fiz aqui, ou pode vir direto dessa linha para essas equações aqui de baixo, ó, né? E aí acho o valor de x e y, consequentemente acho o ponto aí, ó, né? Então vai ser um exercício parecido com esse, não é esse, né, gente? Mas é bem parecido, é só trabalhar essa ideia, né, de encontrar o ponto a partir dessa igualdade vetorial aí, ó. O exercício 2 é um exercício que também parece com o exercício da primeira lista do bloco 3, que é esse aqui, ó, né? Então o exercício da prova vai ser parecido com esse aqui. Nesse vetor aqui é dado o vetor U, nesse exercício aqui é dado o vetor U, coordenadas 2 e menos 4, o vetor V, coordenadas menos 5 e 1, e o vetor W, coordenadas menos 12 e 6. E pede para achar os valores K1 e K2. K1 e K2 aqui são constantes, né? São números. E aí a gente tem essa equação para desenvolver, ó. Então a gente pega aqui e substitui, ó. Quem é W? W é isso aqui, ó. Quem é o U? Vetor U é esse aqui, ó. Né? Quem é o vetor V? É esse aqui, ó. E aí eu substituo. No lugar do W eu coloco esse ponto e assim vai. No lugar do U eu coloco esse aqui, né? E aqui é a mesma coisa, aí vai cair naquela igualdade como do exercício anterior. Então, ó, menos 12 é igual a K1 vezes 2 mais K2 vezes menos 5. Ó. E aí, aqui, ó, 6 igual a K1 vezes menos 4 mais K2 vezes 1. Ó. E aí a gente gera um sistemazinho aí bem simples de ser resolvido, né? Então, sempre trabalhando aqui, ó, primeira coordenada com primeira coordenada. Então, é menos 12
K1 vezes 2 mais K2 vezes menos 5. Né? Segunda coordenada com segunda coordenada. 6 igual a K1 vezes menos 4 mais K2 vezes 1. Aí aqui resolve o sistema da forma que você achar mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, eu posso deixar esse K2 aqui e passar o menos K1 para cá. Ó, né? Aí ficaria mais 4K1. Aí eu pego essa equação aqui, ó, vou copiar ela aqui, trocando o K2, eu vou tirar esse K2 e no lugar do K2 eu coloco 6 mais 4K1. Ó. Aí vai ficar assim, aí eu faço menos 5 vezes 6, menos 5 vezes 4K1, vai ficar isso. Menos 20K1 com 2K1 vai ficar menos 18K1. O menos 30 passa para lá, 30, 30 menos 12, 18. Aí o menos 18 passa dividindo, K1 é igual a menos 1. Aí eu venho aqui ó, nessa equação e troco esse K1 por menos 1. E aí faço as contas e acho o valor do K2. Pronto, achei o valor das constantes que o exercício pediu aí. Então é um exercício bem simples de ser feito aí. Certo? Alguma dúvida aí? Se tiver, pode mandar no chat aí que depois eu respondo. Né? Questão 3. A questão 3 da prova ela é parecida com o exercício também da primeira lista do bloco 3. Ó. Então é parecido com esse exercício aqui. Ó. Aí já tá trabalhando com pontos, né, e vetores de 3 coordenadas. Então, está perguntando qual que é o ponto P. Então, como são 3 coordenadas, eu chamei o ponto P de x, y, z. E aí ele me deu essa relação aqui, ó. AP igual a 3 vezes AB. Então, o que é o AP? É fazer o P menos A. O que é o AB? Vetor AB é fazer B menos A. Né? Lembrando que toda vez que você tiver, né, essa ideia de vetor aí, né, ligando dois pontos, você faz o ponto final menos o ponto inicial. O P eu vou trocar por x, y, z. O A eu vou trocar por menos 1, 2 e 3. O B eu vou trocar por 4, menos 2 e 0. E o A, novamente, eu vou trocar por menos 1, 2 e 3. E aí vai se formar essa equação. Aí é a mesma coisa, ó. X, que é a primeira coordenada, está aqui. Menos com menos 1 vai ficar mais 1. É igual a 3 vezes 4, que é 12. 3 vezes menos 1 é menos 3. Com esse menos fica mais 3. Aí 12 mais 3 é 15. 1 passa para cá, menos 1. 15 menos 1, 14. Aí eu venho, ó, y menos 2 igual a 3 vezes menos 2, que é menos 6. 3 vezes 2 é 6, com esse menos aqui, menos 6. Ó. Aí aqui vai dar menos 12, esse menos 2 passa para lá, fica mais 2, e aí o y é igual a menos 10. A mesma coisa com o z, e aí a gente chega que o z é igual a menos 6 aí. Ó. Então o exercício 3 da prova ele é muito parecido com o exercício 1 da prova. A diferença é que no exercício 1 são vetores de duas coordenadas, pontos de duas coordenadas. E no exercício 3 são pontos de 3 coordenadas, mas é a mesma ideia aí, certo? O exercício 4, ele é um exercício parecido da prova, ele é um exercício parecido com o exercício da segunda lista do bloco 3. Lá na segunda lista do bloco 3, a gente tem o exercício 3 que ele é dado assim, ó, né? Então, é dado uma equação vetorial e pede para a gente encontrar o vetor V. Observa que aqui os pontos que a gente tem são de 3 coordenadas. Logo, o vetor que a gente vai encontrar também é de 3 coordenadas. Então, eu vou colocar agora essa mesma equação trocando V por x, y, z. Então, vai ter isso aqui. Ó. E aí, a gente trabalha. Primeira coordenada, 3, está aqui 3. 2 vezes x, 2x, igual a 6, está aqui 6. E o menos com x, menos x. Desenvolve isso aqui, passa o menos x para cá, passa o 3 para lá, acho o valor de x. Aí para a segunda coordenada, ó, 7, está aqui o 7, 2 vezes y, está aqui, igual, está aqui, 10, está aqui, menos com y, menos y. Passa o menos y para cá, y mais 2y vai dar 3y, 7 passa para lá, menos 7, 10 menos 7 é 3. 3 passa dividindo e o valor de y igual a 1. A mesma coisa para z, ó, que é a terceira coordenada, 1, está aqui, mais 2 vezes z, igual a 4, menos z. Desenvolve e chega no valor de z igual a 1. Logo, o vetor v que a gente está procurando tem as coordenadas 1, 1 e 1 aí. Ó. Então, esse é o exercício 4 da prova, certo? Então, lembrando que depois eu vou gravar e disponibilizar lá no Moodle. Aí pode ver com calma, porque as questões da prova elas vão ser parecidas com essa. Né? Não vai ter nada de diferente do que eu estou falando aqui, não. A questão 5 da prova, a última questão da prova, ela é uma questão parecida com um exercício da primeira lista do bloco 4.
né? Então, lá na primeira lista do bloco 4, tem um exercício, né, número 4, que ele fala o seguinte: determine as equações reduzidas da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, né? Então, para determinar a equação reduzida da reta, aí a gente estuda lá no bloco 4 que a gente trabalha com essa equação aqui, ó, né? Onde A é esse ponto aqui, o T é uma constante e o V é esse vetor aqui. Então, a gente coloca um ponto P aqui para trabalhar. Como a gente está trabalhando com ponto e vetor de 3 coordenadas, o ponto vai ser x, y, z. Se o meu ponto aqui e o meu vetor aqui fossem de 2 coordenadas, aqui só seria x e y, certo? Então, é essa mesma fórmula que você vai usar lá na prova, porque o exercício ele trabalha essa mesma ideia de equação reduzida num contexto de três coordenadas aí. Então, é só trocar o P por x, y, z, o valor de A por isso aqui e o valor de V por isso aqui, ó. E aí vai montar essa equação. Se você observar, todos os exercícios eles geram esse tipo de situação, onde você vai ter que igualar a coordenada aqui, ó, x, que é a coordenada x, igual a 4, mais t vezes 2. Está aqui, ó. Aí, nesse caso das equações reduzidas, a gente isola o t. Então, o 4 passa para cá, menos 4, por isso x menos 4. O 2 multiplicando passa dividindo, aí o valor de t vai ser esse aqui. Aí eu passo para a segunda coordenada, mesma coisa, ó. Y está aqui, igual a 0, que está aqui, mais t vezes 4, está aqui, ó, t vezes 4, certo? Aí, ó, aqui no caso, como é 0, é só pegar o 4 e passar para cá dividindo. Então, t igual a y sobre 4. Aí, beleza. Aí eu faço a mesma coisa com a terceira coordenada, ó. Z é igual a menos 3, que é a terceira coordenada aqui, t vezes 5, que é 5t, ó. Então, esse menos 3 passa para cá, fica mais 3, aí fica z mais 3, e o 5 passa para lá dividindo. Aí, depois que a gente fez isso, o que é a equação reduzida? É só igualar o valor de t, ó. O t é a mesma coisa, então quer dizer que x menos 4 sobre 2 é igual a y sobre 4, que é igual a z mais 3 sobre 5. Então, essas são as equações reduzidas, né, da reta aí, né? Então, vai ser o mesmo tipo de exercício. Lá vai pedir também equação reduzida com um ponto de 3 coordenadas na direção de um vetor também de 3 coordenadas. O que vai trocar são os valores, certo? Então, a prova, na verdade, ela está bem simples, né? Ela não vai fugir disso que eu falei, né? O que vai ser trocado aqui em relação à prova lá são só números, né? Então, igual aí na questão 1, vai ter o mesmo contexto desse exercício que eu resolvi, a questão 2, o mesmo contexto, só vai trocar alguns valores lá, beleza? Então, a prova é assim que ela está organizada. Então, assim, as questões são bem simples de forma geral, acho que vocês não vão ter dificuldade, né? Quem chegou atrasado, depois eu vou disponibilizar, assim que acabar aqui, eu vou disponibilizar no Moodle, né, essa videoaula lá vou colocar no final do bloco 3, ou no final do bloco 4, vou colocar, né? Mas aí também mando uma mensagem com o link para vocês, e aí vocês assistem depois aí com calma, e aí refaço esses exercícios, sobretudo esses que eu indiquei, que são parecidos com o que estão na prova, né? E aí acho que vocês não vão ter grandes dificuldades, não. É bem aquilo ali, né? Então acho assim que vai ser tranquilo de lidar aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão para fazer? Eu já disponibilizei também um trabalho de recuperação, lembrando que eu até mencionei que o trabalho de recuperação ele é só para as atividades de recuperação das atividades do estudo dirigido. A avaliação não tem atividade de recuperação. Então, ficar atento aos prazos aí para não deixar nada acumular. E essas coisas não são negociáveis, viu, gente? Isso aí, assim, a recuperação ela vai ser feita assim, os prazos estão lá, assim, né, para serem cumpridos, né? Aí, se alguém tiver alguma dúvida,